Entrada número 002. Dimensão catalogada como BRZ-23. Evento classificado colapso climático de precipitação contínua. Testemunho gravado em transmissão de rádio AM, 17 dias após o marco zero. Sobrevivente identificada, Ana Vitória Pereira, 34 anos, ex-professora de inglês. Localização no momento da gravação, São Vicente, litoral paulista. Coordenadas submersas. Início da transmissão. Boa noite, eu acho. Não sei mais que horas são. O relógio parou no dia 10. Ou fui eu que parei de olhar para ele? Aqui é Ana Vitória Pereira, ex-professora de inglês, atual tradutora de Vozes Perdidas. Dia 17, desde que a chuva começou e não parou mais. Se você me ouve, acenda uma vela, se tiver alguma sobrando. Se não tiver, pisque 3 vezes para a lua que não aparece mais. Hoje vou tentar explicar como Santos, a minha Santos, cidade que cheirava a sal e café torrado, virou uma ferida que sangra água suja. Como a gente afundou, devagar primeiro, quase sem perceber, e depois rápido, como se o mar tivesse tentando engolir a gente, juntar os nossos corpos às outras coisas que flutuam por lá. Afinal de contas, o que são alguns milhões de humanos mortos nas ondas, quando a gente já jogou tanto lixo no mar? Mas eu tô me adiantando. Antes preciso confessar uma coisa. Não é bem uma confissão, mas uma constatação de fato mesmo. Essa é a primeira vez em dias que eu falo. Sendo sincera, Santos nunca foi uma cidade séria. E eu digo isso como alguém que nasceu e cresceu nesse lugar, que ama essa cidade. Ela foi construída sobre manguezais, areia movediça e a teimosia de quem não aceita a geografia como destino absoluto e imutável. Começou como um anexo, quase uma nota de rodapé do Porto de Café. Cresceu para cima porque não tinha para onde crescer de lado. O mangue não perdoa, o oceano também não. Mas a gente construiu mesmo assim. Resultado: mais de 300 prédios inclinados. 70% do subsolo cheio de água doce, que ninguém pediu, ninguém quer e que empurra tudo de volta para cima quando chove. Os engenheiros chamam de assentamento diferencial. Eu chamo de teimosia estrutural. O peso dos tijolos espreme a lama embaixo como se fosse pasta de dente. Uns blocos afundam mais, outros menos. E assim, dessa alquimia, nascem os prédios tortos. Uma dança lenta, desengonçada de concreto e água. Não é ilusão de ótica, não. Não é efeito da pista molhada, do cansaço, da ressaca. É só a gravidade mesmo. É o próprio peso da cidade puxando ela mesma para baixo. Eu moro num desses prédios charmosos, o edifício Versalhes. Construído em 1958, 16 andares, cor de tijolo queimado. Inclinação de 1,8 graus para o mar. Quando minha mãe viu, falou para mim que era charme. Parece a Torre de Pisa, filha. É turístico. Turístico. Quando a chuva começou, quando a chuva realmente começou, no dia 1, o prédio inteiro rangia.
Acordei às 3 da manhã achando que era terremoto. Janelas tremendo, porta do banheiro batendo sozinha. Um som grave, contínuo, como se o edifício tivesse garganta e tivesse tentando nos avisar do que estava acontecendo. Eu achei que fosse só a estrutura reclamando, se acomodando. Achei que era normal. Só mais um dia morando na arquitetura peculiar de Santos. Mas não era. Era a cidade inteira gemindo. Santos estava tentando nos dizer alguma coisa, quase implorando para a gente escutar, para olhar pela janela e ver o que estava acontecendo. Mas ignorância é bênção. Sempre acreditei nisso. No primeiro dia acordei com barulho, mas voltei a dormir. Chuva de verão, pensei. Coisa de final de ano. Chuva em Santos? Que surpresa! Abri a janela às 9. O ar estava com cheiro de maresia pesada. Aquele cheiro de iodo que gruda na língua e que você passa o dia inteiro tomando café para tentar tirar da boca. O céu era cinza chumbo, mas não era feio. Era denso, como se tivesse peso. Liguei a TV, nada além de uma notícia cotidiana sobre a chuva. No grupo da escola, nada fora do normal. O coordenador atualizou a planilha de reuniões no grupo oficial da escola e no grupo informal, que era formado só por professores, todo mundo estava reclamando. Mais uma reunião às sextas? Ele acha que a gente não faz mais nada da vida, né? Tudo normal. Tudo como sempre. De tarde, o metrô de pane, áreas alagadas, falaram na TV. Como eu dava aulas online, nem me preocupei. A chuva lá fora era só música de fundo. Dentro do meu apartamento, da minha torre segura, as coisas continuavam iguais. A primeira aula caiu no meio de uma explicação sobre verbos irregulares. Tentei reconectar, mas não consegui. Mandei mensagem para o coordenador, explicando o que tinha acontecido e pedindo para ele avisar o aluno. Ele confirmou e disse que o aluno respondeu: "Teacher, tá chovendo molhado demais." Eu ri. Ainda dava para rir. Era só o primeiro dia da chuva. Choveu a noite inteira, sem parar. Como se alguém tivesse deixado a torneira do mundo aberta e ido dormir. Na TV, as notícias estavam mais focadas na chuva, mas ainda diziam que ia parar, que as coisas iam melhorar. No grupo da escola, os professores reclamaram que estavam com muitos problemas de conexão, que não estavam conseguindo dar aula direito. Da minha janela, a rua na frente do meu prédio tinha virado um riacho. Alguns carros e pedestres ainda se arriscavam. Eu não queria sair de casa, mas queria saber se a água tinha invadido o prédio. Desci até a portaria. Jorge, o porteiro, estava com um balde verde tirando a água que vinha da rua. "Vai passar, dona Ana", ele disse. "Sempre passa." Mas o jeito que ele olhava para a água... Não sei se eu tô lembrando certo, se minha memória tá fabricando coisas que nunca aconteceram. Mas juro que eu vi no olhar dele. Vi que ele sabia que aquela chuva, era diferente. Juro que eu vi. Mas não sei. Talvez seja só imaginação minha mesmo. Água entrando pelo vão da porta. No terceiro dia, a Avenida Ana Costa virou rio. E isso não é metáfora, não. Virou rio mesmo, com direito a correnteza, redemoinhos, um sofá boiando de costas como um cadáver. Algumas pessoas ainda se arriscavam na rua, mas bem menos do que no dia anterior. Vi um cara atravessando de stand-up paddle, rindo enquanto limpava a chuva do rosto.
outra mulher nadando de roupa de ginástica, tentando chegar na academia, como se fosse só inconveniente. A gente se recusa a acreditar no absurdo até ele nos afogar, literalmente. Acho que o problema foi que a chuva era fina, mais incômoda do que perigosa, pelo menos no começo. O problema foi que ela não parou. No quarto dia foi quando as coisas começaram a desmoronar, literalmente. Acordei com um estrondo às 6 da manhã. Não era trovão, era concreto. A marquise do prédio da frente, aquele arte deco dos anos 40 que eu sempre achei bonito, tinha desabado. Caiu em cima de 3 carros que ainda teimavam em ficar estacionados na rua. Olhei pela janela e vi a água. Água em todo lugar. Não era mais riacho, era rio mesmo. E não só em uma rua, era em todas as ruas, todas as esquinas. Marrom e cinza, espessa, cheia de coisas que eu não conseguia identificar de longe. Coisas que boiavam, sombras, e a chuva continuava. Liguei a TV. O apresentador do jornal estava visivelmente nervoso. Gravata torta, olheiras fundas, como se ele tivesse passado a noite toda olhando pela janela, olhando a chuva. Ele estava lendo um papel, não um teleprompter. A Defesa Civil de Santos informa que o nível de precipitação nas últimas 72 horas ultrapassou em 400% a média histórica para o mês inteiro. Recomenda-se que os moradores das áreas de risco... Ele pausou. A câmera tremeu. O apresentador olhou para fora do enquadramento. Alguém gritou algo que eu não consegui entender. Ele voltou para o papel e continuou a ler. Recomenda-se que os moradores de Santos evitem deslocamentos desnecessários. O trânsito na ponta da praia foi... A ponta da praia está... Ele não terminou a frase. A transmissão cortou para uma tela azul, com o brasão da prefeitura. Fiquei olhando para aquela tela por 5 minutos, 1 hora, não lembro agora. Fiquei esperando voltar, esperando alguém aparecer e dizer que era tudo exagero, que era só precaução, que Santos já tinha passado por pior. Santos tinha passado por pior? Eu não sabia, nunca tinha prestado atenção. No prédio, os barulhos estavam ficando mais estranhos. Não era só o rangido da estrutura, era coisa quebrando, vidro explodindo em algum lugar acima de mim, água correndo dentro das paredes como se os canos tivessem ganhado vida. Passei o dia inteiro tentando juntar coragem para descer para a portaria e ver o que estava acontecendo lá fora. Desci às 9. O Jorge não estava mais lá. A portaria estava vazia. Tinha um bilhete pregado com fita crepe na parede. Fui buscar minha mãe em São Vicente. Não volto hoje. Cuidem-se. Cuidem-se. Como se a gente soubesse como. Voltei para o meu andar. Usei a saída de emergência. Acho que os elevadores ainda estavam funcionando, mas de jeito nenhum eu ia arriscar ficar presa em um deles. Tinha alguém batendo na porta do meu apartamento. Era a dona Célia, 72 anos, cabelo sempre impecável, moradora do 1402. Ela estava de roupão molhado, chinelo de quarto, segurando uma garrafa de água vazia. Ana, Vitória, você tem água? Tenho, dona Célia. Quer entrar? Perguntei por educação. Eu não queria que ela entrasse, não de verdade.
Ela se virou assustada. Acho que não me ouviu abrindo a porta da saída de emergência. Não, só me dá uma garrafa, qualquer coisa. A torneira do meu apartamento secou, ela disse. Secou. No meio de um dilúvio. Água por todo lado, menos nas torneiras. Dei para ela 3 garrafas que eu tinha guardado. Ela agradeceu rápido demais, nervosa, e saiu quase correndo para o apartamento dela. Não perguntou se eu estava bem. Só pegou a água e foi embora. Mas eu não culpo ela. Não depois de tudo o que aconteceu. Foi a última vez que eu vi a Dona Célia. De tarde, a energia piscou. 1 vez. 2. 3. Tudo desligou por 30 segundos. Voltou. Piscou de novo. Corri para a cozinha e comecei a encher todas as panelas, potes, baldes, qualquer coisa que pudesse segurar a água. A torneira estava fraca, mas ainda funcionava. Enquanto enchia um balde, ouvi batidas na porta, fortes, insistentes. Ana, abre! Reconheci a voz. Rodrigo, o vizinho do 1405. Acho que ele trabalha com TI. Sempre educado. Sempre de fone no elevador. Nunca insistia em jogar a conversa fora. Rodrigo? Abre, por favor, rápido, ele pediu. Abri a porta só uma fresta, com a corrente ainda presa. Ele estava encharcado, cabelo grudado na testa, tênis fazendo barulho de esponja. Você tem rádio, internet, qualquer coisa? Ele perguntou. Eu nem tinha lembrado de verificar se ainda tinha internet. Não sei. Por quê? A minha caiu. A do Marcelo caiu. A da Célia também. Você viu o que está acontecendo lá embaixo? Ele perguntou. Lá embaixo onde? Eu quis saber. Tinha acabado de voltar da portaria alagada. Na rua, na cidade. Ana, a ponta da praia não existe mais. Ele disse. Como assim não existe? Perguntei. Sumiu. A água levou. Os prédios estão caindo. Estão afundando. Fechei a porta na cara dele. Admito que não foi meu melhor momento, mas meu cérebro não estava conseguindo processar o que ele tinha acabado de falar. Como assim sumiu? Como assim os prédios estavam caindo? Por causa de uma chuva? Como que aquilo podia estar acontecendo? Não tirei a corrente. Não abri mais a porta. Não por um bom tempo. Falei para ele voltar para o apartamento dele, para ele ficar lá. Ele tentou argumentar. Vai! Gritei. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois ouvi os passos dele, molhados, arrastados. Fechei todas as janelas. Tranquei a porta com a chave, a corrente e encostei a mesinha do corredor na frente, como se aquilo fosse fazer diferença. Mesmo que eu achasse que ele estivesse exagerando, era melhor prevenir. Eu tinha certeza que ele estava exagerando. Prédios não simplesmente desabam assim. Por mais que a parte lógica do meu cérebro estivesse me dizendo que sim, prédios caíam quando a fundação não era boa, não era confiável, mesmo assim eu não queria acreditar. Cidades não simplesmente desaparecem, não por causa de uma chuva de 4 dias. Eu não queria acreditar, não queria que aquilo fosse verdade. Quando verifiquei meu celular, estava sem sinal. Não só sem internet, mas nada funcionava. Tentei usar a chamada de emergência para ligar para minha mãe, para minha irmã, para saber como elas estavam. Não funcionou. Mas eu não sabia como que essa função funcionava mesmo. Elas não moravam em Santos, então nem me preocupei tanto. Liguei a TV de novo. A tela azul tinha sumido. Agora era uma transmissão ao vivo. Helicóptero sobrevoando Santos. Imagem tremida. Câmera com água na lente. O repórter falou que a região da orla está completamente submersa. O canal 1
Canal 2, a Avenida Presidente Wilson, tudo debaixo d'água. A estimativa é de que o nível do mar tivesse subido. A imagem congelou. Voltou. Congelou de novo. Entrou outro alerta de emergência. Alerta de emergência. Defesa Civil de Santos. Evacuação imediata para moradores das zonas 1, 2 e 3. Dirijam-se aos pontos de acolhimento em... A imagem sumiu e aquela tela azul apareceu de novo. As luzes piscaram, voltaram, piscaram de novo e apagaram. Tudo escuro. Ficamos completamente no escuro. O apartamento inteiro, o corredor lá fora, a cidade. Até mesmo agora, 17 dias que tudo isso começou, é difícil descrever aqueles primeiros dias. Olhei pela janela. Ainda dava para ver alguma coisa com a luz do dia meio cinza, meio morta. Santos tinha apagado. Não era só o meu prédio. Eram todos os prédios. Todas as casas e todas as ruas. Fileiras inteiras de concreto cego, escuro, morto. Milhares de janelas como olhos vazios. Como se a cidade tivesse desistido, nos abandonado. Eu sei, parece besteira falar isso. Sem as pessoas, uma cidade é só um amontoado desconexo de construções, prédios sem propósitos. Mas aquele escuro parecia como um tipo de abandono. Não sei como explicar melhor. E a chuva continuava. Aquele som baixo, quase imperceptível, que cresceu e cresceu com o silêncio da cidade apagada. Tentei imaginar o que estava acontecendo no resto da cidade, fora da minha torre segura. Será que as pessoas já estavam saqueando os mercados? Será que já estavam invadindo casas, pegando o que podiam e tentando fugir da cidade? Será que eu deveria fazer o mesmo? Mas para onde eu iria? Meus pais moravam em Minas Gerais e eu não tinha como me comunicar com eles. E eu ainda não queria acreditar que aquela chuva não ia parar. Tinha que parar. Nada dura para sempre. Achei que ficar em casa seria mais seguro. Então sentei no chão da sala, de costas para a parede, joelhos dobrados, mãos tremendo, agarrando uma garrafa d'água como se aquilo fosse me proteger de alguma coisa. Nem pensei em procurar uma vela ou uma lanterna, porque eu achava que aquilo ia passar, que a eletricidade ia voltar. O barulho foi alto, algo caindo, quebrando. Eu ainda não sei o que causou o barulho, mas ele ecoou pelo corredor e fez minha porta tremer levemente. Depois, nada. Um silêncio absoluto. Eu não queria levantar e ver o que tinha acontecido, mas forcei minhas pernas a se moverem. Eu tinha quase certeza que o barulho tinha vindo de fora, então caminhei devagar até a porta da frente, tateando a parede e deixando minha memória me guiar pelo meu apartamento. Um rangido alto me fez congelar. Não parecia o som comum que um prédio faz. Não parecia o eco de um dia chuvoso. Era quase como um grito, uma voz distorcida e não humana. Eu não queria olhar, não queria, mas e se aquela coisa, aquela voz, tivesse vindo em direção à minha porta? E se aquilo entrasse no meu apartamento? Eu achava que estava enlouquecendo. Muito tempo sozinha, com nada além dos meus pensamentos e do barulho constante da chuva como trilha sonora. Me desgrudei da parede e caminhei até a porta. Espiei pelo olho mágico, mas o escuro do corredor era tão absoluto que eu recuei e jurei para mim mesma que nunca mais faria aquilo. Não era natural, aquele escuro, mesmo sem luz.
Não era. Era estranho. Me afastei para longe da porta e quase caí de cara no chão na minha pressa de chegar no meu quarto. Tranquei a porta e me encolhi no centro da cama. Fechei os olhos e puxei os cobertores por cima de mim, como uma criança. Se você não consegue ver o monstro, ele também não consegue ver você. É uma lógica falha. Algo que uma mulher de 34 anos não deveria nem cogitar. Mas sozinha naquele apartamento, o escuro ecoava meus pensamentos mais estranhos e assustadores. Fiquei ali a noite toda, tentando ignorar o silêncio, tentando ignorar o barulho constante da chuva. O resto da cidade ecoava com um silêncio sepulcral. Eventualmente, o cansaço me venceu e eu dormi. Acho que vou parar essa transmissão por aqui. Amanhã eu continuo. Se alguém ainda estiver ouvindo essa transmissão, amanhã eu volto. Ana Vitória, desligando. Aqui é Ana Vitória, transmitindo de São Vicente. Não sei exatamente em qual parte. É difícil saber onde eu tô quando o mundo virou um enorme oceano. Não temos mais placas ou mapas. Onde foi que eu parei? Acho que no 5º dia. Dias se passaram daquele mesmo jeito. Eu com medo, escondida no meu quarto, bebendo o mínimo de água possível e comendo só o necessário para não passar fome. Eu tinha alguns atuns enlatados e comida congelada, mas sem energia, tive que jogar a carne fora, pela varanda mesmo, e viver à base de frutas e verduras frescas. Não recomendo comer cenoura crua, mas é melhor do que abobrinha. Acho que por volta do dia 10, minha comida e minha água começaram a acabar. Me arrependi de ter dado as 3 garrafas de água que eu tinha para Dona Célia, mas não tinha como voltar atrás. Eu não tinha outra opção. Ia ter que sair do meu apartamento e procurar ou implorar a comida dos meus vizinhos. Mas àquela altura, não sei se eles estariam dispostos a dividir alguma coisa. Eu com certeza não estava. Aguentei mais 2 dias daquele jeito. Mas quando a água acabou, entrei em desespero. Eu ia ter que sair. Nem sei dizer quanto tempo eu fiquei ali, em pé na frente da porta trancada, com medo de tirar a mesa que eu tinha empurrado na frente, segurando um guarda-chuva velho como se fosse algum tipo de arma. A cena seria ridícula se eu não estivesse com tanto medo. E acho que se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora, provavelmente não teria saído. Mas então eu não estaria aqui, contando essa história para alguém. Espero que ainda tenha alguém aí fora escutando. Eventualmente, o desespero me deu coragem o suficiente para abrir a porta. Não completamente, só uma fresta. A luz fraca do dia não chegava no corredor, mas o escuro não parecia tão intimidante quanto de noite. A porta do 1408 estava aberta. Tentei lembrar o nome do vizinho que morava ali, mas não consegui. Lembrei só que ele era mais velho, acho que tinha mais de 65 anos e era reservado. Educado, mas reservado. O que me chamou a atenção foi a luz fraca que eu vi vindo de dentro. Acho que foi isso que me deu coragem para abrir a porta completamente e sair do meu apartamento. Mesmo não lembrando o nome do vizinho, chamei: "Ô de casa!" Quando ninguém respondeu, falei: "Oi, tem alguém aí?" Agradeço que naquela época nada respondeu.
da porta do apartamento, vi que a luz vinha de uma luz de emergência que parecia ter sido conectada a uma bateria de carro. Pelo menos acho que era uma bateria de carro. Minha área de conhecimento não incluía esse tipo de coisa. Mas era uma luz e estava funcionando. Entrei mais no apartamento. Chamei de novo. Ninguém respondeu. Nada além de silêncio. Na mesa de jantar, um rádio velho rangia baixinho, também conectado a uma espécie de bateria. Chamei de novo. De novo, ninguém respondeu. Eu não queria arriscar entrar mais no apartamento, então fui direto para a cozinha e juntei o que podia. Não era muito. Algumas frutas, garrafas de 2 litros de água e seleta de vegetais. Juntei tudo e coloquei em uma sacola plástica e levei de volta para o meu apartamento. Depois, voltei e peguei a luz com a bateria e o rádio. Não sei dizer por que eu peguei o rádio. Nunca fui muito fã de falar com os outros fora das minhas aulas. Mas eu peguei. Tranquei a porta do meu apartamento e arrumei tudo na minha mesa. A luz que vinha da janela era fraca, mas eu conseguia enxergar as bordas do meu apartamento. Então, a primeira coisa que eu fiz foi desligar a luz. Conservar a bateria parecia algo prudente. Depois, virei para o rádio. Era um antigo, com uma antena e um daqueles botões que você gira para tentar sintonizar na estação certa. Em teoria, eu sabia como funcionava. Mas a última vez que eu tinha visto um desses, eu acho que eu ainda era criança. Resolvi tentar mesmo assim. Girei aquele botão enquanto comia uma torrada e bebia lentamente uns goles de água. Vasculhei minha memória para lembrar alguma estação, CBN, Estação Local de Santos, mas não encontrei nada, só estática. Depois de 1 hora, desliguei o rádio. Sentei na mesa e escutei a chuva, torcendo para que aquilo acabasse logo. Torcendo. Mais dias se passaram. 3, eu acho. Todo dia eu ligava ao rádio de manhã e de noite e procurava alguma coisa, alguma voz, alguém que pudesse me explicar o que estava acontecendo. Mas não tinha ninguém. Lá fora, a chuva continuava e o nível da água subia lentamente. Todo dia, subindo e subindo. No 14º andar eu ainda estava segura. Mas por quanto tempo? Meu prédio estava em absoluto silêncio. Não sei para onde meus vizinhos tinham ido ou se tinham ido para algum lugar. Talvez estivessem todos trancados em casa, com medo, que nem eu. Estrondos ecoavam pela cidade. Eu não sabia se eram prédios caindo ou outra coisa. Eu ainda não sei. Mesmo depois de tudo, eu ainda não sei. Meu celular tinha morrido há dias e eu não sabia o que era pior: o silêncio dentro do prédio ou os barulhos vindos da cidade que eu não sabia identificar. É engraçado. A gente passa a vida toda cercado de gente. Vizinhos, colegas, desconhecidos no metrô. E quando tudo desmorona, quando o mundo literalmente afunda, a gente percebe que sempre esteve sozinho. Ou talvez eu que sempre fui sozinha, isolada do resto do mundo. Só precisei de uma chuva para admitir. Minha luta diária com o rádio finalmente deu resultado. Acho que era no final do 15º dia quando eu finalmente ouvi alguma coisa. Uma voz fraca e quebrada pela interferência. Alô? Alô? Eu disse, como se quem quer que estivesse do outro lado pudesse me ouvir. Mas esse rádio era simples, não tinha um daqueles microfones que a gente aperta para falar com os outros. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava sintonizar.
desesperada para não perder aquela voz, a primeira que eu tinha escutado em dias. Finalmente consegui. A voz era baixa, mas consegui escutar o que ela dizia. Era uma mulher. Ela não disse o nome dela naquela primeira transmissão. Ficava só repetindo a mesma mensagem. Preciso de ajuda. Não consigo entender. Se alguém estiver ouvindo, preciso de ajuda. Recebi uma transmissão, mas não consigo entender. Gravei a transmissão. E então, ela tocou a gravação. Era em inglês, sotaque britânico. Eu entendi o que ele disse e desejei não ter ligado o rádio. Aqui é Ana Vitória. Tive que parar de transmitir porque a chuva ficou mais forte e a interferência piorou. Hoje é o dia 64 depois que começou a chover. Algumas pessoas chamam o que está acontecendo de chuva infinita. Outras chamam de dilúvio. Eu só chamo de chuva. Acho que se tentasse dar outro nome, enlouqueceria de vez. Eu estava contando sobre aquela primeira transmissão que eu ouvi depois que me aventurei pelo corredor e peguei o rádio do meu vizinho. Toda vez que eu ligava ele, esperava ouvir alguém batendo na minha porta e exigindo saber por que eu tinha decidido entrar na casa de outra pessoa e sair pegando as coisas como se fossem minhas. Mas ninguém apareceu. A primeira transmissão que eu traduzi foi de um homem que se identificou como um cientista atmosférico. Disse que aquela chuva incessante tinha começado na mesma data que aqui. Que aquilo não era só aqui, em Santos, no Brasil, que estava acontecendo. No mundo todo. O mundo inteiro estava lentamente sendo engolido pela chuva. Depois da voz dele, a mulher voltou. Ela disse que tinha outras gravações, mas que não conseguia entender mais que o básico. Disse que achou ter ouvido algo sobre um plano ou algo do tipo, mas não tinha como ter certeza. Ela disse que precisava de ajuda, que precisava entender o que o homem estava falando. Se alguém tivesse algum plano sobre como fazer essa chuva parar, ela precisava. Nós precisávamos saber como resolver aquela situação antes que fosse tarde demais. Eu não conseguia nem imaginar o tamanho do estrago que aquela chuva sem fim já tinha causado. Mas se aquilo continuasse, se não parasse nunca, eu não conseguia nem imaginar o que aconteceria com o resto do mundo. Foi então que eu comecei a pensar num plano insano. Um plano completamente sem sentido que não teria chance nenhuma de dar certo. Eu desliguei o rádio, não queria ouvir mais. Mas alguns minutos depois, liguei de novo. A mulher ainda estava falando, repetindo que ela tinha outras gravações, que todo dia ela interceptava uma transmissão nova e que ela precisava de ajuda. Essa era a parte mais importante da transmissão dela. Ela precisava que alguém que entendesse e que tivesse recebendo a transmissão dela, ajudasse ela a traduzir as transmissões que ela estava interceptando. Eu não sei se eu era a única pessoa que tinha um rádio capaz de receber a transmissão dela e que conseguisse entender o que o homem estava falando. Talvez eu fosse, talvez não. Eu nunca descobri e agora não faz diferença nenhuma. Mas eu sabia onde ela estava. São Vicente. A mulher, mais tarde descobri que o nome dela era Natália. Tinha mencionado uma vez, de passagem, entre as transmissões quebradas. Transmitindo de São Vicente, se alguém conseguir me ouvir. São Vicente ficava a... que distância? 10 quilômetros? 15? Antes da chuva era meia hora de carro, 40 minutos de ônibus. Agora estava um oceano de distância. Mas eu precisava chegar lá. Não precisava? Debati comigo mesma por dias antes de tomar uma decisão. Mas se ela tinha as gravações,
Se ela tinha informação sobre o que estava acontecendo, sobre como parar isso, eu precisava ir. Eu não sabia se tinha mais alguém escutando que pudesse ajudar. Até onde eu sabia, eu era a única pessoa que podia fazer alguma coisa. Sei lá. Às vezes eu penso que minha decisão talvez tenha sido motivada por algum tipo de complexo eóico enterrado no fundo da minha alma. Às vezes eu penso que eu só quisesse ver outro ser humano, saber que eu não era a última pessoa viva no planeta. O plano mais óbvio, o que meu cérebro ofereceu primeiro, era arrancar 2 portas, amarrar elas juntas e sair flutuando pela cidade ao melhor estilo de Titanic. Só que não tinha funcionado muito bem no filme, tinha. E eu duvidava muito que fora da telona um plano desses fosse dar certo. Portas de apartamentos são pesadas, mas não são balsas, não são projetadas para flutuar. E mesmo que flutuassem, como eu ia remar? Com as mãos? Com um pedaço de madeira quebrada, como um remo improvisado? Não. Tinha que ser outra coisa. Passei o resto daquele dia pensando. Vasculhei o apartamento inteiro, procurando alguma coisa. Qualquer coisa que pudesse servir. Bolei planos absurdos. Em vez de portas, um colchão. Não, 2 colchões. Uma daquelas camas infláveis. Uma bacia enorme. Pensei em tantas opções absurdas. No fim das contas, o que eu decidi usar foi uma coisa que eu nem lembrava que tinha. Encontrei uma boia inflável de criança no armário da área de serviço. Daquelas de unicórnio cor-de-rosa que a minha sobrinha mais nova tinha deixado aqui anos atrás. Patética, mas era um começo. Tinha também uma mochila de camping velha, impermeável. Um resquício do meu tempo de aventureira, quando achei que sair andando pela natureza e respirar ar puro fosse resolver meus problemas. Depois de achar a boia, comecei a juntar mantimentos. 2 garrafas plásticas grandes com a água que eu tinha conseguido juntar antes dos canos no meu apartamento secarem. Fita adesiva. Daquelas cinzas brilhantes que arrancam suas digitais quando você tenta cortar um pedaço. Corda de varal. Mas eu não tinha mantimentos suficientes no meu apartamento para esse meu plano insano. Resolvi voltar para o apartamento do meu vizinho. Eu não queria, mas se eu fosse me arriscar no mundo lá fora, eu ia ter que eventualmente sair do meu apartamento. Eu carreguei a luz de emergência comigo, porque o corredor continuava escuro. Barulhos vinham de trás da saída de emergência, como se alguém estivesse entrando e saindo da água vários andares abaixo de mim. Ignorei. No apartamento do meu vizinho, vi aquelas garrafas grandes de água, aquelas de 20 litros, vazias embaixo da pia. 5 delas. A ideia veio devagar, como neblina se formando. Se eu fechasse bem as garrafas, passasse aquela fita prateada ao redor das tampas, elas flutuariam. Se eu amarrasse elas ao redor da boia, não seria uma balsa, mas seria flutuabilidade, o suficiente para me manter na superfície. Era um plano insano, eu sabia. Completamente louco. Mas era o único que eu tinha. Passei horas preparando. Fechei e selei cada garrafa. Testei para ter certeza que não vazavam. Amarrei todas elas ao redor da boia. Coloquei o máximo de comida e água que consegui na mochila.
Embalei o rádio e a luz de emergência com suas respectivas baterias, em plástico. Pendurei o rádio na mochila e prendi a bateria com a luz de emergência ao redor da minha barriga com aquela fita prateada. Era pesada, imprática, mas eu não tinha outra fonte de luz. Pendurei o guarda-chuva que eu ia usar como remo na mochila. Eu parecia ridícula. Mas era isso ou ficar esperando a água subir até o 14º andar? Levei comigo também uma faca de cozinha. Não sei por que peguei a faca, só achei que precisava. Decidi sair de manhã. Não que fizesse diferença. O dia estava sempre cinza, sempre igual. Mas tinha algo psicológico em começar uma jornada insana durante o dia, por mais fraco que fosse. E o escuro da noite era absoluto. Eu duvidava que minha luz de emergência roubada desse conta da noite e da chuva. O próximo passo foi planejar como sair do apartamento sem me afogar. A varanda. Era a única saída que fazia sentido. Mergulhar pelos apartamentos alagados, nadar pelos corredores escuros, não era uma opção. Não depois daqueles barulhos, do escuro absoluto que parecia quase ter vida. Da água que subia, que vinha, que pegava e arrastava, da água que estava viva e se mexendo e invadindo e levando. Não. Tinha que ser pelas varandas. Escalar de andar em andar até chegar na água. Eu estava no 14º andar. Pelos meus cálculos, a água já estava no 7º andar, talvez no 8º. Vesti 2 calças de moletom, uma por cima da outra. 3 camisetas, tênis de corrida, os únicos que ainda estavam secos. Amarrei a bateria com a luz de emergência ao redor de mim e depois coloquei a mochila nas costas. Desenterrei uma capa de chuva e vesti ela por cima de tudo. Pesava, mas era isso ou ficar trancada no meu apartamento esperando o fim? Abri a porta da varanda. A chuva me atingiu como um tapa. Fina, mas constante. Insistente. Como se tivesse dedos frios me puxando para baixo. O ar estava diferente, mais denso. Cheirava sal, mofo, algo podre que eu não conseguia identificar. E havia algo mais, um som baixo, quase imperceptível sob a chuva, quase como vozes distantes. Balancei a cabeça. Paranoia, só paranoia. Muito tempo sozinha, com nada além da minha própria respiração como companhia. A descida foi mais difícil do que eu imaginava. Cada varanda ficava uns 2 metros abaixo da outra. Com 2 pedaços de corda, amarrei um em volta da minha cintura e na parte mais baixa da grade. A outra corda usei para amarrar a boia e pendurei ela e depois balancei ela e deixei ela cair na varanda do andar de baixo. Depois tive que me pendurar pela grade, esticar as pernas e rezar para conseguir apoio no andar de baixo e que a corda amarrada ao redor da minha cintura não rompesse. Fui descendo devagar. 13º andar. 12º. 11º. Não vi ninguém. Esperei, espiei pelas varandas. Algumas estavam abertas, outras fechadas. Senti um cheiro horrível vindo de um dos apartamentos com a varanda aberta. Não investiguei nenhum, só continuei descendo. Um andar de cada vez.
No 10º andar, escorreguei. Meu pé não achou apoio. Fiquei pendurada só pelos braços, balançando no ar. Por um segundo longo e terrível, achei que ia cair. Mas consegui. Balancei o corpo, usei a corda amarrada e achei a grade com o pé. Me segurei. Continuei descendo. Foi no 8º andar que eu ouvi pela primeira vez os sussurros. Achei que era a minha imaginação, só mais um episódio de paranoia. Mas não era imaginação. Não era o vento, eram vozes baixas, várias vozes entrelaçadas, como se estivessem tecendo alguma coisa, como se estivessem vindo da própria chuva. No começo achei que eram os vizinhos. Gente nas varandas, comentando sobre a maluca escalando o prédio abaixo. Olha ela, vai cair, coitada. Mas quando olhei para os lados, todas as varandas estavam vazias e eu não tinha visto ninguém. Ninguém. E os sussurros continuavam, mais altos agora. Como se estivessem mais perto. Desci mais rápido. 8º andar. 7º. A água começou no 7º andar. Escura, espessa, cheia de coisas flutuando. Pedaços de madeira, roupas, coisas que eu não queria identificar. Os sussurros estavam mais altos. Não eram palavras, não exatamente. Era como respiração. Múltiplas respirações sobrepostas, mas eu quase consegui entender. Você. E então eu vi sombras na água. Não reflexos, não destroços. Sombras se movendo, deslizando abaixo da superfície. Grandes e lentas. A água estava logo ali, 1 metro abaixo. Era agora ou nunca. Respirei fundo. Verifiquei as amarras da mochila uma última vez. Coloquei a boia na água, ainda segurando a corda, e pulei. A água estava gelada. Não, pior que gelada. Era como se ela sugasse o calor do meu corpo. Como se estivesse viva. Parecia que ela estava andando pela minha pele, não só por causa da gravidade, mas com propósito. Me agarrei na boia e subi nela, desengonçada e quase caí do outro lado, mas consegui sentar e usei meu guarda-chuva como um remo improvisado. Meus músculos estavam cansados, mas eu não tinha para onde ir, exceto em direção àquela transmissão de rádio. Para o sul, onde eu achava que era sul. Os sussurros estavam por toda parte agora. Não só na chuva, na água, em volta de mim. Não olhei para baixo. Não prestei atenção nos sussurros. Ignorei a sombra se movendo embaixo d'água que via pelo canto do olho. Se eu olhasse, se eu visse o que estava lá embaixo. Remei e remei. Não sei por quanto tempo. Horas. Dias. O tempo tinha perdido o sentido. Tudo era cinza, água, chuva, destroços.
E as sombras, sempre as sombras, deslizando abaixo de mim, às vezes tão perto que eu sentia algo encostar na boia. Mas eu continuei, porque parar significava afundar, e afundar significava... Não, eu não podia pensar nisso. Eventualmente, não sei quando, vi um prédio ainda de pé. E lá, no que parecia ser o 10º andar, uma luz fraca piscando. São Vicente. Tinha que ser. Remei até lá na minha balsa improvisada. A entrada do prédio estava completamente submersa. Não dava para ver nada. Mas consegui me agarrar numa janela quebrada. Puxei meu corpo para dentro, cortando a mão no vidro. Nem senti. Amarrei a boia para ela não sair flutuando por aí. Era meu único jeito de sair dali caso eu estivesse no lugar errado. Subi pelas escadas. Água até a cintura nos primeiros andares, depois até o joelho, depois só umidade. 10º andar, porta 1003. De dentro eu ouvia o rádio, a voz da mulher. Alô? Alguém consegue me ouvir? Preciso de ajuda. Por favor, tem alguém me escutando? Bati na porta. Silêncio. Bati de novo. Quem é? A voz dela, assustada. Natália, eu ouvi sua transmissão. Eu posso ajudar. Eu entendo inglês. Sou professora. Ela não abriu a porta. Ficou em silêncio. Natália? Meu nome é Ana. Eu ouvi você no rádio. Ouvi a gravação. Eu entendo inglês. Sou professora. Silêncio. Natália? Como sei que você é humana? A pergunta me surpreendeu. Como assim? E o que mais eu seria? Ela não respondeu. Natália? Nada. Escuta, eu vim até aqui em cima de um unicórnio inflável usando um guarda-chuva de remo e eu sinceramente não tenho mais para onde ir. A porta se abriu. Só uma fresta. Uma mulher na casa dos 40, cabelo preso num coque bagunçado, olhos fundos. Ela me olhou como se eu fosse um fantasma. Você é real? Sou, eu disse. Eu posso ajudar. Posso ouvir e entender as gravações. Ela abriu a porta completamente e me puxou para dentro. O apartamento dela era pequeno, abarrotado de equipamentos. Rádios, baterias, fios por toda parte. Ela me levou até uma mesa onde tinha um gravador velho. Consegui interceptar 17 transmissões até agora, ela disse. A maioria é em inglês, algumas em francês. Acho que uma era em alemão. Não sei sobre o que estão falando. Ela apertou o play. A primeira gravação era do mesmo homem, com o sotaque britânico. Não é um fenômeno natural. Repito, não é natural. A corrente de jato polar colapsou completamente no dia 28. O vórtice ártico se fragmentou. Os ventos estratosféricos, eles simplesmente pararam. Sem a corrente de jato, os sistemas de alta pressão ficaram presos. A umidade do oceano não tem para onde ir. Ela só cai e continua caindo. Não sabemos quanto tempo isso vai durar. Semanas, meses, talvez para sempre. Quando terminei de traduzir, olhei para ela. Ela estava chorando. Tem mais, ela disse com a voz quebrada.
As mãos dela tremiam quando ela apertou play de novo. A outra voz também era de homem, mas o sotaque era diferente. Americano, acho. Os modelos climáticos indicam que o colapso foi acelerado por décadas de aquecimento global. A perda de gelo ártico, as mudanças na temperatura dos oceanos, tudo contribuiu. Os modelos climáticos indicam que o colapso foi acelerado por décadas de aquecimento global. A perda de gelo ártico, as mudanças na temperatura dos oceanos, tudo contribuiu. Essencialmente, nós quebramos o sistema. E agora ele não consegue se consertar sozinho. Mas tem alguma coisa na água, na chuva. Se você está ouvindo isso e ainda está vivo, não saia na chuva. Fique seco. Não beba água. Não escute as vozes, os sussurros. Não siga as sombras. Não escute as vozes. Não temos plano de contingência. Não temos uma solução. Tudo o que podemos fazer é sobreviver. Procure um ambiente seco. Procure pessoas para lhe ajudar. Sobreviva. Ela desligou o gravador. Minhas mãos tremiam. Meu corpo inteiro tremia. Ele tinha falado para não sair na chuva e eu estava encharcada. Tinha ouvido os sussurros, tinha visto a sombra se movendo na água. Então, não vai parar, Natália disse. Não era uma pergunta. Eu balancei a cabeça. Não vai. E a gente... O que a gente faz? Ela perguntou. Eu não sei, respondi. Não sei. Nem eu, ela disse. Isso foi há quase 10 dias, ou mais. O céu durante o dia está ficando mais escuro e é difícil saber se é dia ou noite. 3 dias depois que eu e Natália tínhamos estabelecido uma espécie de rotina, ouvimos uma batida na porta. Fizemos a mesma coisa que ela fez quando eu bati na porta dela. Era um homem, um turista italiano de uns 20 e poucos anos que estava passando a lua de mel com a esposa no Brasil. Nico é o nome dele. Ele deu sorte e achou um barco que usou para encontrar de onde a transmissão estava vindo quando escutou ela. A comunicação com ele é um pouco difícil, mas ele fala um pouco de inglês e eu e Natália estamos aprendendo algumas palavras de italiano. Ele está aqui com a gente agora e nós estamos tentando sobreviver. Desde que cheguei aqui, interceptamos outras transmissões. Algumas vindo de fora, de outros países, algumas vindo daqui, do Brasil mesmo. Uns dias atrás, ouvimos que um grupo de sobreviventes tinha estabelecido um tipo de comunidade no topo de 3 arranha-céus, construindo pontes improvisadas e cobertas, tentando manter a chuva fora. Eles contaram histórias de sobreviventes que disseram ter escutado vozes de conhecidos na chuva. Rose, a responsável por operar o rádio do grupo deles, disse que eles ignoraram os avisos e seguiram as vozes, seguiram as sombras e saíram nadando. Nenhum deles voltou. Ela disse que tem pessoas usando barcos para buscar suprimentos, comida, água, qualquer coisa que nos ajude a durar um pouco mais. Mas eles estão no Mato Grosso, bem longe da gente. Não sei quanto tempo eles vão durar. Não sei quanto tempo eu, Natália e Nico vamos durar. Os sussurros ficaram mais altos, são quase um rangido agora. A água cobrindo o mundo lá fora está mais escura, mais densa. Não sei explicar direito. Não é normal, não é natural. Talvez a disrupção dos ventos polares tenha sido o pontapé disso tudo, mas essas coisas, esses sussurros e essas sombras na água, isso não fomos nós que causamos.
Nós tomamos muito cuidado para não nos expormos à chuva, para não deixar a água nos tocar. A Natália não saiu do apartamento dela quando tudo isso começou, mas eu e o Nico, nós fomos expostos. Quando me olhei no espelho ontem, vi que as veias nos meus olhos estão mais escuras. Não sei o que isso quer dizer. Não sei se quer dizer alguma coisa. Mas as sombras não estão mais só lá fora, se movendo pela água silenciosamente. Estão aqui dentro, no apartamento. Vejo elas pelo canto dos olhos. Elas não me atacam, não fazem nada, só ficam ali, em pé, paradas. Não tem forma, são só sombras. E eu escuto o sussurro até quando estou dormindo. Eu tô com medo. Muito, muito medo. Eu não sei o que aconteceu com a minha família. Minha mãe, minha irmã e minhas sobrinhas. Não sei onde estão. Não sei se estão vivas. Parte de mim quer sair nadando e ir atrás delas. Parte de mim sabe que isso seria inútil. É por isso que estou transmitindo agora. Não porque tenho respostas, não porque tenho esperança, mas porque alguém precisa documentar. Alguém precisa dizer: nós estivemos aqui, nós tentamos. E no final a chuva venceu. Aqui é Ana Vitória Pereira, transmitindo do que sobrou de São Vicente. Dia 21 da chuva sem fim. Se alguém estiver ouvindo, não saia na chuva, não beba a água, não escute as vozes, não importa o que elas digam, não siga as sombras. Fique vivo, sobreviva, boa sorte. Fim da transmissão. Entrada número 002 concluída. Sobrevivente Ana Vitória Pereira. Status final indeterminado. Não há registros posteriores deste indivíduo nos bancos de dados disponíveis. Última transmissão detectada em frequência 1420 kHz. Origem São Vicente, SP. Sinal perdido após 72 horas de transmissão contínua. Dimensão BRZ-23, taxa de sobrevivência estimada 0,017%. Nível de submersão global 73% da massa continental. Prazo estimado para submersão total 14 a 18 meses. Esta transmissão representa um dos 247 arquivos de áudio recuperados. Gravação catalogada e preservada para referência histórica. Arquivamento concluído. Próxima análise, entrada 003.